Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e hoje o nosso vídeo começa mais ou menos assim, né? Deus, limpe em mim toda essa sensação de desânimo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E nós sabemos, né, que muitas vezes, inclusive tem muitas pessoas que acordam logo pela manhã já cansados. No fim, o sono deveria ser restabelecedor e a pessoa acaba num desânimo, sabe? Acorda num desânimo assim tão profundo que ela não tem vontade de fazer nada no mundo, né? E aí ela começa a acreditar que está com depressão, está com isso, está com aquilo, está com uma série de situações. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse tema, né? Por que nós nos desanimamos? Então, na origem da palavra, desânimo significa sem ânima. Ânima é uma força, é uma energia, é aquilo que nos move, né? E se eu parar para perceber, pode ter vários motivos que estejam ocasionando esse desânimo interior. Então vamos entender alguns. Eu passo primeiro pelo crivo da área física, porque dentro da minha área de atuação, nós percebemos que é muito comum isso, voltado para o lado físico. Às vezes eu acredito que eu estou nesse plano emocional e o desânimo está lá no lado físico. Mas como que é isso, Dr. Paulo? No lado físico. Então vamos entender um pouquinho melhor. Primeira coisa, o lado físico. O lado físico da situação é muito claro, né? Se porventura eu tenho uma anemia, você tem anemia. Então se eu tenho anemia, eu tenho baixa oxigenação no meu corpo inteiro, inclusive no meu cérebro. E você sabe, né, que o cérebro sem oxigenação ele não funciona bem. Então, primeiro, atentar a esse processo. Será que eu tenho anemia, Dr. Paulo? O ideal seria você fazer um check-up, buscar um médico especializado, um clínico geral, vai lá e fala, doutor, estou desanimada, eu acho que eu estou com anemia. Quais são os processos que garantem anemia? Às vezes falta de ferro, falta de vitamina B12. Então preciso primeiro identificar. O segundo é que, por vezes, né, as raízes da anemia são coisas que às vezes eu até desconheço. Tem cliente que às vezes chega, tem anemia, mas por causa de um mioma que tá aqui, ó, no útero, um mioma. Ela tem um sangramento constante, ficou com anemia. Às vezes a alimentação da pessoa é inadequada, não tem ferro, não tem B12. Às vezes essa anemia é hereditária, tem vários tipos de anemia. Depois o segundo ponto, às vezes é a tireoide. A pessoa está tão desanimada, tão para baixo, fala, meu Deus, é o meu emocional. Não é a tireoide. Faz um exame lá de perfil tireoide, TSH, T3, T4, T4 livre, acaba percebendo que tem um problema na tireoide. Um médico dá o medicamento correto e a pessoa já muda completamente o comportamento dela. Então, vai embora, show desânimo. Então, são dois pontos essenciais. Tem pessoas que são muito obesas. A obesidade, a alta taxa de gordura, faz com que o ciclo, né, do nosso corpo, a circulação, diminua. Então, empreende nela um cansaço. Então, causa também um desânimo profundo. Então, a gente precisa anotar bem, né, que às vezes até a falta de exercícios físicos, ele está promovendo esse desânimo em você. Hoje, nós estamos aqui nesse momento, todo mundo em casa, não posso sair para nada, né? Se eu sair tem que ser muito rápido, talvez uma volta no quarteirão, que é bom para circular, mas corro o risco de me contaminar. Então toda essa prevenção faz a gente ficar muito mais em casa. Eu tenho que fazer os meus exercícios em casa, ao meu modo. Você vê aí pela internet os mais diversos tipos de exercícios caseiros que tem. Então fazer exercício é bom porque circula. Circula, oxigena. Se oxigena, não tem tempo de pensar besteira, né? E me dá um ânima, a energia. Então, o primeiro aspecto que eu quero abordar é o aspecto físico mesmo, tá? Então, esteja atento a isso. O segundo é a falta de perspectiva. Por vezes, a gente começa a crer que é só isso. Então, você cai numa desmotivação, num desânimo. Você acha que sua vida se resume a isso daqui e pronto.
Então vamos analisar o segundo ponto, né, que é o ponto emocional. Então, ponto emocional é importante nós avaliarmos, que é a perda da perspectiva. Muita gente desanima porque parece que, será que a vida é só isso? Então você acaba criando essa percepção negativa de tudo. Perde a perspectiva. E eu sempre falo, né, o mundo ele é repleto de possibilidades. E cada um faz com o que tem. Essa que é a verdade. Se você for analisar profundamente isso, você vai ver, eu observo isso muito costumeiramente, que quanto menos você tem que extrair mais do menos. Extrair mais do menos te dá uma dose de criatividade, que é um negócio assim impressionante. Agora, quando você tem muito, a tua criatividade parece que não se expande. Então tem pessoas que trabalham muito bem com menos. Sabe, eu crio possibilidades, eu vejo possibilidades. Isso me impressiona. Então, eu tenho que começar a entender que o fator de eu ter menos ou mais não é um diferencial tão grande, mas sim o que eu vou fazer com aquilo. Então, tem gente, por exemplo, você tem um celular? Eu tenho. O celular basicamente é um computador. Você tem em mãos aí um potencial. Você pode fazer qualquer coisa. Tem gente que ganha dinheiro com o celular. Então o celular, hoje, é importantíssimo. Ele promove possibilidades. Tudo é possibilidade de crescer, de melhorar, se eu tenho as ferramentas certas. Então, muitas pessoas reclamam. A reclamação causa mais o desânimo. Você tem que parar de reclamar e começar a ver as possibilidades. O que você tem ao seu alcance dentro da sua realidade? Porque esse vídeo aqui não é vídeo direcionado só para um tipo de realidade. São para todas as realidades. Então, eu olho para a minha realidade, o que eu tenho disponível? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer? Efetivamente, com quem falar, com quem conversar, como contribuir, como melhorar, como eu me melhorar, enfim, vai abrindo, né? Agora, para abrir isso, para abrir essa porta dessa percepção, eu preciso começar a tomar uma cautela nos tipos de pensamento que chegam até mim. Então, não vai dar certo, não vai funcionar. Ah, mas isso daqui não funciona. Porque tem muita gente que fala assim, doutor Paulo, eu estou com esse problema, e começa, descreve o problema. E eu dou uma solução. A pessoa pode buscar várias, né? Com a sua criatividade. Mas eu dou o mecanismo da solução. Ela olha e fala assim, doutor Paulo, gostei, a solução tal, é isso mesmo, mas... E esse mas é um freio. Você freou aquele momento. Então, mas, o ser, não é para mim, é tão difícil, estou tão cansada. Você começa a falar isso, né? Eu não posso, não vai dar certo. São linguísticas que o cérebro seu vai ouvindo costumeiramente e aí você começa a acreditar nisso, né? Que o mundo ao invés de ser assim, ele é isso daqui, ó, é pequenininho, que não dá para fazer nada, que eu não consigo, que não é para mim. Inclusive nós estamos fazendo um vídeo para mostrar como que é a estrutura, né, o debate interno da nossa mente, para a gente entender como que fala uma parte da mente, como que fala outra, como que é essa briga dentro de nós, né? Então o desânimo pode ser físico e pode ser emocional. Eu preciso ter um cuidado, né, um cuidado comigo mesmo, um cuidado com o que entra aqui dentro. Por exemplo, as pessoas começam a assistir muito filme de sofrimento, traição, infidelidade, aqueles dramas infindáveis, aquelas coisas lá que dá uma perturbação interna. Parece que está acontecendo tudo isso comigo. Tem gente, por exemplo, que vê telejornal o dia todo e nesse momento que nós estamos, particularmente, isso não é saudável, né? Você vai ouvir só desgraça. Sendo que o telejornal eu nunca vi, por exemplo, mensagens, notícias assim que sejam extremamente positivas. Não tem, né? É raros, né? Raras. Então, o que é muito mais comum é noticiar o negativo. Então, prende atenção, né? Se você começa a emergir-se nessa energia, aí não adianta. Aí você está se alimentando disso. Eu sempre falo, tem dentro de nós o lobo, né? Como a gente fala, o lobo da motivação e o lobo lá do desânimo. Se você alimenta o outro fica sem comer. Acaba até morrendo. Então você não consegue se motivar.
Se eu alimento o desanimador, o motivador fica lá. Se eu alimento o meu motivador, eu vejo possibilidades, eu cresço, eu tenho motivo. Motivação é um motivo para agir. E eu preciso ter isso. E é interessante, porque as pessoas têm os mais vários tipos de motivo para agir. Tem gente que fala assim, doutor Paulo, estou passando por tanta dificuldade, mas tanta dificuldade em tudo. Eu estou sozinha que eu perdi o relacionamento. Meu marido, a gente acabou se separando. Eu tenho 2 filhas. Então, eu tenho uma situação financeira complicada, eu tenho imensas dificuldades, mas eu estou aqui firme e forte por causa dos meus filhos, tem um motivo. Enquanto a gente tiver um motivo, a gente segue. Esse é um parâmetro que a gente precisa entender. É o parâmetro do ânimo. Eu sempre falo também que a gente pode melhorar a nossa vida não esquecendo das nossas batalhas, das nossas forças que nós temos aqui dentro de nós. Se você chegou até aqui, você tem muita força. Você batalhou muito, cresceu, melhorou, teve vários desafios. Pode ter te transformado numa pessoa amargurada, decepcionada. Isso é parte integral da nossa vida. A gente sempre vai ter decepção, amarguras. A gente só não pode se deixar levar eternamente por esses momentos. A gente precisa trabalhar isso dentro de nós. No final você para um segundinho. E eu acredito que se você analisar, você vai ver que você tem recursos dentro de você valiosos que te trouxe até aqui. Eu às vezes pergunto para as pessoas, o que você fez de bom na vida? A pessoa fala, nada. Peraí, mas você não é mãe? Eu sou, doutor Paulo, então você tem filhos. É uma coisa fantástica, em vista de várias pessoas que não conseguem ter filhos. Você, por exemplo, casou? Casei, mas meu casamento foi um desastre, mas você casou. Você teve forças para unir. Nesse relacionamento tem coisas boas, felicidade, eu tive isso, senão não teria. Aí além do relacionamento, você trabalha? Eu trabalho, doutor Paulo. Pô, se você trabalha, né? Quanto que você não gera de trabalho, né? Quanto você não faz bem. Então, é importante a gente entender isso, né? Que nós temos condições, está tudo aqui dentro de nós. É que nos momentos de dificuldade, parece que isso daí some da nossa vida. E também tem um detalhe, né? Um detalhe que é primoroso quando eu falo de desânimo. Desânimo, tem um psicanalista, Paulo Gaudêncio, que há muitos anos atrás eu vi uma palestra dele, e ele fala numa perspectiva um tanto diferente, né? Ele fala assim, eu saí para jantar, fui num restaurante. O restaurante foi horrível. Eu saio de lá decepcionado, desanimado com aquilo, né? Mas de repente, né, a parceira que eu estou, a gente começa a conversar, fomos assistir um filme. Saímos de lá que o filme foi maravilhoso, o filme ganhou a noite. Quer dizer, ele esqueceu da decepção, do desânimo que ele teve lá com o primeiro fato do restaurante e foi para o filme que foi maravilhoso. Então, a gente tem essa perspectiva, né, de você esquecer o fato desanimador se você conquista alguma coisa melhor. Então você tem que batalhar por isso, conquistar o melhor. E é interessante isso daí. Eu coloquei em prática no conceito dos relacionamentos. E é isso mesmo. Você tem um relacionamento, de repente não deu certo, acabou o relacionamento, você fica arrasada. É um desânimo que parece que perdeu o brilho, né? Mas você acaba se abrindo, dando a volta por cima e de repente você está se relacionando novamente. E o relacionamento que você está agora é 1000 vezes melhor do que o outro. E aí eu pergunto, né? Você se lembra do outro relacionamento? A maioria das pessoas fala não. Por quê? Porque eu estou bem, porque eu estou feliz, porque eu estou melhor. Então, sempre eu fazendo para eu melhorar, o meu ânimo me enche, me infla de novo. E é isso que eu preciso fazer, me desafiar a buscar o melhor em todas as situações. E para isso, né, nada de como eu dar, por exemplo, um momento de prazer para mim. Porque às vezes a gente trabalha, e no final do dia o que você ganha? Nada, né? É dever cumprido só. Mas se você parar um segundinho e fazer alguma coisa boa para você, sabe? Quando você dá uma recompensa, o desânimo vai embora. É simples isso, né? É pequeno, mas é simples. Por exemplo, eu chego em casa, o que eu gosto de fazer? Tomar um banho. Sabe aquele banho gostoso, fantástico.
fantástico, um shampoo que eu gosto, um sabonete que eu gosto, sentar na sala, respirar e assistir um filme, por exemplo, para descansar. Pronto. Eu me dei um presentinho, me dei alguma coisa que está me estimulando, me reanimando. Eu mereço. É o biscoitinho do cachorro, né? Que eu sempre falo. Cachorrinho, vai, vira, pula, finge de morto, senta, faz um monte de coisa. O que ele ganha no final? O biscoitinho. Se não tiver o biscoitinho, para ele aprender vai ser mais difícil. Vai ter mais resistências. Então, no fundo, a gente merece o nosso biscoitinho como um processo de motivação. Eu me motivo e saio da zona do desânimo. Então hoje eu deixo aqui umas dicas para você, né? Sempre falar para você que lá para frente sempre tem alguma coisa a mais. Sempre tem algo. Sempre tem algo nos esperando. Mas que nós não esperemos, né? Que aquilo lá não vai chegar até nós do nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que chegar naquela trilha. Se eu não chegar naquela trilha, naquela porta, não vai, né? Então, o Ho'oponopono que eu falo, né, Deus limpa em mim todo esse desânimo, ele abre você a buscar o ânima para você chegar na porta, abrir e conquistar. Então, se planejar, se organizar, pensar no que nós vamos fazer aqui para frente, buscar soluções, ideias novas, conversar com mais pessoas. Quem se isola, desanima. Essa que é a verdade. Por quê? Porque na troca das ideias e das informações, a gente cresce. Tem gente que às vezes entra no meu WhatsApp e fala assim, doutor Paulo, você não tem uma ideia para me fazer sobre isso? Eu falo assim, deixa eu ver. Olha, eu tenho uma ideia, faz isso daqui, ótimo, vou pensar. A pessoa tem alguma coisa a mais, algo além do trivial que ela pensava. Uma forma diferente. Eu tenho um celular hoje, né? Estou em dificuldade, vou lá no meu celular, vou buscar respostas. Tem os 5, 6 autores, são ideias diferentes. Né? Eu sempre falo, no nosso canal, por exemplo, a gente planta a semente. A pessoa vai lá, e tudo que eu falei, se ela pegar 10% só, colocar em prática para ver se funciona na vida dela, dentro da realidade dela, porque a gente trabalha com várias realidades, é ótimo. Aqui nós não estamos falando, tudo certinho, o Dr. Paulo fala, é tudo correto. Não, para aquela pessoa é, para o outro não é. Para esse é, para aquele não é. Para que a realidade é, para o outro não é. Mas se eu tirar o mecanismo, como funciona, e colocar em prática, e, claro, agregar valores, eu posso modificar a minha estrutura. Então, desânimo é modificar a estrutura do teu pensamento. Não deixe sucumbir. Vamos lá, vamos respirar, vamos planejar, vamos se exercitar, vamos fazer o nosso bem físico, nosso bem do corpo, nosso bem da saúde, vamos fazer o nosso bem emocional. Eu consigo, eu posso, eu preciso criar um plano, uma estratégia. Tá? Se não foi por aqui, eu vou por ali. Se não for desse jeito, eu vou do outro jeito. Tem o A, será que tem B? Não, não tem B. Tem A, B, C, D, E, F, infinito. É que às vezes eu me limito, o desânimo ele limita a possibilidade. É só o A, é só isso. É como se eu passasse, eu vou contar uma coisa interessante para você que vocês vão até rir. Né? Eu trabalhava com um rapaz que todo dia a gente sentava para almoçar. E ele olhava no prato dele, berinjela. Eu particularmente não gosto de berinjela. Né? E lá, arroz, feijão, berinjela. Arroz, feijão e berinjela. Eu falei, meu Deus do céu. No julgamento nosso, você já fala assim, a mulher que faz a marmita dessa pessoa provavelmente não sabe cozinhar. Arroz, feijão, berinjela. Isso foi, né? 1 mês, 2 meses. Eu falei, não, alguma coisa está errada, eu vou perguntar. Eu falei, você é casado de novo, né? Eu falei, não sou casado, não. Eu falei, você não é casado? Não. Não, você é solteiro? Sou solteiro. E você gosta de berinjela? Ele falou assim, olha, Paulo, na verdade, sou eu que faço minha marmita todo dia. Eu não gosto muito de berinjela, né? Mas eu só sei fazer isso. Ponto final. Acabou a história por lá. Quer dizer, ele mesmo fazia a marmita dele, né? E ele mesmo colocava a tal da berinjela que muitas vezes ele não gostava. E ele não queria fazer uma coisa diferente. Ele só queria fazer a tal da berinjela. Não é porque ele não tinha dinheiro, não é porque ele estava desanimado. Para ele,
ele comeria berinjela a vida inteira. E eu achei engraçado isso, né? Porque ele parava, às vezes, e reclamava. Eu não aguento mais berinjela, eu não aguento mais berinjela. Coitado, né? Que esposo horrível, né? E no final era ele mesmo que fazia berinjela. Ele não queria aprender algo novo. O mundo das possibilidades para ele era a berinjela. Não existia mais nada. Então se você hoje pensa que só tem berinjela, 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 é assim que você vai viver, né? É na berinjela. Então precisa começar a aprender que tem cenoura, batata, abobrinha, tem um monte de coisa, né? Então quando você amplia a sua visão, sua percepção para várias possibilidades, a gente sai do mundo da berinjela. E aí, é claro, né, a gente não desanima, não reclama, porque se eu tenho desânimo, vem reclamação. Se eu faço a mesma coisa, tenho reclamação, me desanima. E sou eu que estou fazendo, né? Não é o ele, aquele outro, essas pessoas aí. Sou eu. Quem fazia a marmita dele? Era ele, né? Então, esse que é o problema maior, né? Eu sou responsável por mim e não estou fazendo diferente. Estou comendo a mesma coisa sempre. Pergunta de hoje para você é: você está abrindo a sua marmita aí na hora do almoço? Ou seu almoço? E só está sendo berinjela? Sendo que talvez você tenha outras coisas para fazer? Pensa com carinho. A mesmice leva a gente a esse tipo de desânimo. Deixo aqui um vídeo para a gente pensar, avaliar e, claro, convido você para entrar lá no nosso WhatsApp. Venha receber nossas mensagens de sabedoria. Venha pensar diferente. Pensar fora da berinjela. Então, eu aguardo você lá. E dia 10 de abril temos cursos. Cursos de autoestima, Ho'oponopono, limpeza ancestral, gratidão e muito mais. Vem conhecer, vem conosco nessa jornada e crescimento. Um forte abraço para você. Eu encontro você no próximo vídeo. Até lá.